Tarde a todos, na verdade é boa noite, são 18 horas e 57 minutos, estamos ao vivo aqui, tá, no canal da Rosita, no Just in TV, tá, sempre apoiando você, tá bom? O melhor pra você, sempre ajudando você a reciclar suas energias, a ter o conhecimento do que é uma reciclagem de energias, do que é propriamente uma energia, como conduzir de forma melhor, tá, o seu foco, para justamente alimentar o que você quer e desalimentar o que você não quer, tá bom? Bom, gente, como prometido, hoje eu vou falar e vou ler algumas das minhas canalizações, tá bom? Que eu já tinha previamente, né, nesses dias aí, prometido para vocês que ia fazer isso, tá bom? Apresentar aos pouquinhos aí, tá bom? Hoje eu gostaria de falar, gente, que da mesma forma, tipo agora, eu tô um pouquinho mais, vamos dizer assim, agasalhada, né? Esfriou, como é que pode o verão esfriar assim? Né? Tipo, chove e de repente vira um gelo. O que acontece, meu Deus do céu? Antigamente não era assim, não é verdade? Da mesma forma que o tempo, que a nossa atmosfera ela muda constantemente e nem sempre está em seu estado natural, tipo, normalmente o verão é verão por todo o verão, não é verdade? O inverno é inverno por todo o inverno. Agora não, nos dias de hoje está tudo tão alterado energeticamente falando que infelizmente, tá? A gente presencia invernos com, nossa, dias de verão praticamente dentro do inverno e no pleno verão, dias de inverno, né? Em pleno verão, como é que pode uma coisa dessa? Da mesma forma, gente, é um relacionamento conjugal, um relacionamento, seja ele qual for. Hora esfria, hora esquenta, não é verdade? O que faz o negócio amornar, esfriar, tipo, tá uma hora tá no maior love, outra hora já tá na maior frieza, não é verdade? Principalmente quem é muito jovem. Para as pessoas que são muito jovens, isso daí difere. Conforme vai se passando a idade, vai diferenciando, vamos dizer assim, tá? A qualidade desse encontro, a percepção, o valor, vai depender do que a pessoa já passou. Obviamente, uma pessoa jovem, ela não vai, né, vamos dizer assim, levar em conta tanta coisa, porque ela não passou. Já uma pessoa mais adulta, ela vai levar em conta várias coisas porque ela já passou. Entendeu? De acordo com o que ela viveu, com o que aprendeu e tudo mais. Tá certo? Então hoje eu vou falar sobre isso. Em seguida a gente vai falar sobre uma canalização que veio em várias partes lá em 2007, tá bom? Quando eu tinha ainda, quando todos nós que tínhamos MSN podíamos ter o grupo do MSN. Hoje em dia o MSN não fornece mais esse tipo de grupo. E foi um grupo maravilhoso. Hoje todas as canalizações foram transferidas lá pro Múltiple, né, que é um grupo também, tá? No Rosita AZF 999.multiple, com Y no final, .com, tá? Para quem quer acessar e rever todas essas canalizações enviadas para o grupo, tá certo? Uma delas eu vou falar onde você está, tá? Em seguida de eu terminar de falar sobre o relacionamento. Que hora esfria, hora faz calor, hora a pessoa tá bem, hora a pessoa tá mal. Então a gente tem que estar atento, gente, às transformações dentro de nós, porque nós constantemente estamos mudando, estamos crescendo. Às vezes não é porque o indivíduo já é adulto que ele parou de crescer, não, ele continua. Ele continua. Se ele parar de crescer, ele vai envelhecer. Se ele parar com o ato de rejuvenescimento, ele vai envelhecer. Então, o outro, o parceiro, a parceira, ela tem que levar em conta essa transformação e compreender. O ato da compreensão aí tem que ser unânime para ambos os lados. Senão não tem condição, gente, tá? Então, o que ocorre? Muitos me perguntam assim, puxa vida, Rosita, inclusive agora, Rosita, será que tem condição de você falar um pouco de relacionamento e tal? Puxa, né? Então a pessoa não entrou muito em detalhes, só deu essa dica pra gente falar e a gente com o maior prazer está fazendo isso, tá bom? Então, gente, é mais ou menos assim, eu acho que o conhecimento é tudo. O conhecimento do que significa primordialmente, tá? Um relacionamento. O que é um relacionamento? Antigamente tinha a fase, né, de conhecer a pessoa, né, a fase de amizade. Vocês notam que nós, seres humanos, precisamos de um rito de passagem, tá? O que é rito de passagem? Um ritual de passagem. É um fato
sabe, memorável, não é verdade? Algo para ter lembrança o resto da vida. Eu passei por essa fase. Então vamos dizer que um aniversário de 15 anos, entre aspas, pode ser considerado um rito de passagem? Sim. Uma colação de grau pode ser considerado um rito de passagem? Sim. Que a sociedade abraçou, certo? Que, vamos dizer assim, a religião pagã, né? O católico tem muito do pagão, né? E na verdade, eu acho que tem que sair esse rótulo aí de pagão. Porque tem que ser muito crente para ser pagão. Você tá entendendo? Então, eu acho que vai do sentido aí empregado a palavra por cada um, tá bom? Então, gente, continuando, o que acontece? Nós, seres humanos, precisamos nascer, né? Então, aí vem, né? Os ritos de passagem, não é verdade? Quando ele começa a engatinhar, é um rito de passagem. As primeiras palavras, os primeiros acontecimentos, né, vão ser ali documentados à risca dentro daquele bebê, daquela criança, daquele futuro ser humano, daquele futuro adulto, né, daquele ser humano. Então, gente, fase de engatinhar, fase de andar, não é verdade? Então ele começa, tá, a caminhar. Daí ele vai notar primeiro elo que ele vai ter com a mãe dele. Primeiro elo que nós temos que manter, que é o lado feminino de Deus, essência feminina que está dentro de nós, chame do que quiser, Virgem Maria, enfim, tá? Precisamos ter esse elo, esse carinho, porque é ela que nos abastece, ela que nos alimenta. O pai nos dá a condição, mas a mãe, energeticamente falando, ela nos alimenta, ela nos ampara, ela nos conforta, ela nos dá amor. Então, primeiro elo que a gente faz, que a gente tem, né, quando a gente nasce, quando a gente se desenvolve, enfim, é com a nossa mãe. Se esse indivíduo, mas Rosita, e quem foi largado pela mãe, aquela coisa toda, vai ter que ter um elo com alguém. Se ele não está tendo esse elo, ele perdeu em outra vida esse elo e veio descontroladamente nessa vida, enfim. Isso é uma outra história, isso já é considerado um problema. Isso é um sinal de abandono. Ele abandonou, ele descartou a mãe dele interior, por isso que ele veio com essa condição. Você está entendendo? Então o que acontece? Às vezes dá para reparar, às vezes no meio do percurso ele já se resgatou, talvez algum mentor foi lá, fez um trabalho nele, vamos dizer assim, energético, né? E ele se conscientizou e aí deu tempo dele reverter esse quadro negativo, tá? Ao longo do tempo dele aqui encarnado. Então o que acontece, gente? Esse indivíduo, o primeiro elo que ele tem, todos nós, tem que ser com a nossa mãe, a nossa base. Depois dessa nossa base, a gente tem o elo com o pai, tá? Depois do pai, ele começa a olhar ao redor dele, que é a base. Tudo em nós é reflexo do interior de Deus, do interior e da mente de Deus. Tudo fora aqui, toda manifestação material, enfim, tudo que é reflexo fora, aliás, tudo que é fora é reflexo do nosso interior e do interior de Deus também. Tudo é cópia dos mundos internos. Então, por isso que dá pra, na observação, você começar a identificar lá dentro como é que tá o negócio. Então, se você fora não tá legal, principalmente relacionamento, é porque dentro de você não tá legal. Então, vamos começar a compreender isso, como é que funciona. Então, o que ocorre? Aí, a gente vai observar o relacionamento do nosso pai e da nossa mãe, se tem conflito. Começa a fazer já a autoanálise. Sim, senhores. Vamos lá, fazer a autoanálise agora. Agora, vamos se avaliar aqui. O Yang e Ying de vocês, será que não tá cópia do pai e da mãe de vocês? Será que ele não tá em conflito por causa disso? Ele copiou, né? Virou um pacote aí, ambulante. Lembra disso, né? Do pacote ambulante, né? Tá? Bom, a partir daí, ele começou, o indivíduo, né? O ser humano, nós, né? Nós começamos a avaliar. E muita gente começa a se encher de culpa. Porque sente a vibração.
Criança, apesar de não estar entendendo propriamente a linguagem, mas ela entende a linguagem da energia. Assim como o animal, ele entende a linguagem da energia. A energia que vai doutrinar o animal, é a energia que vai, sabe? Então é energia, gente, não é o que você está falando. Não é a tua linguagem, a tua língua, não. Tua língua não vai fazer diferença nenhuma. É a expressão energética que vai fazer a diferença. É o que você está sentindo. Na verdade não é bem sentido somente, mas você vai empregar o teu sentimento junto com a tua mente. Então isso faz toda a diferença aí. Isso explica muita coisa, né? Muito descontrole. Não é verdade? Tá? Então vamos aprender a se controlar. E aí, continuando no assunto ritual de passagem, tá? Nós temos que aprender a passar. Isso a gente ensina muito bem nos DVDs Removendo Travas Interiores, cedido gratuitamente, tá lá no canal do Flubis. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Na nossa linguagem, você vai entender mais a interpretação aqui no retiro espiritual, tá bom? Principalmente antes do nosso retiro, que a gente dá esse tete-a-tete sempre aí, que tá ficando corriqueiro, já virou um hábito nosso aqui, tá bom? E tá dando muito certo, muitas pessoas têm pedido, por isso que a gente acaba falando, tá? Então, gente, às vezes de última hora, tal, a gente encaixa um assunto justamente para comportar aquilo que a pessoa quer saber, tá bom? Pode perguntar, tá? Então, gente, depois disso, depois desse, né? Tá tudo ok? Beleza. Então ele vai para a próxima etapa. Se ele não passou muito bem por aquela etapa da mãe, do pai, da observação dos dois, que ele começa a avaliar ele, tirando por base os dois. Por quê? Porque o espírito está acostumado a se basear pela mãe e o pai espiritual, que é Deus. É Deus, Deus, pai, mãe. Tá? Então, gente, depois dessa passagem, depois desse elo, o que vai acontecer? A pessoa automaticamente, ela vai começar a passar, tá? Então ela vai passar. Bem ou mal, ela vai passar. Às vezes ela vai querer empacar. Isso explica, às vezes, o estado, gente. Vamos dizer assim, a trava, ela pode ser tão profunda no ser humano, que isso pode explicar muitos, aí já não é retardo de pessoa, enfim, tá? Já é um retardo patológico mesmo, clínico, um quadro clínico. Isso explica muita coisa, né? Que coisa incrível, né? Você nota como a gente vai pescando a coisa? O negócio é assim mesmo. Então, esse indivíduo passando, se ele não passar bem, ele vai reter energia ali. Ele vai ter que voltar. Alguma coisa vai ficar problemática aí. A continuação dele não vai ser tão legal, não vai ser tão completa. Não vai ser tão uniforme. A partir daí, ele começa, vamos dizer assim, passando, tá? Aí vem a fase de amigos, onde ele começa a interagir com os outros. É onde a observação daquele pai e da mãe tem que ser fantástico. Porque ele vai mostrar, é onde você também, pai e mãe, começa a aprender com o seu filho. Porque alguns manifestos que estão propriamente sendo manifestados pode ter origem da sua parte, da parte do seu esposo. Entendeu? Quem não é casado, enfim, da parte de alguém aí. É onde não interessa de onde veio, vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar isso na pessoa, sim, no ser humano, sim, naquele ser humano que está se formando, está crescendo. A partir daí ele começa a crescer e a interagir. Então, se ele não passou, se ele já teve uma fase de não passagem ideal, uma fase já meio carente, vamos dizer assim, que pode ser considerada uma fase carente, se ele não passou legal dentro do pai, da mãe, observando os dois, se observando automaticamente, ao redor, em energia, ele não vai ter amigos legais, ele não vai passar bem na amizade, quando criança. Ele não vai ser legal, sabe assim, não vai ficar legal o negócio. A partir daí, ele vai querer suprir toda aquela ausência lá atrás, através da amizade. Ele vai querer buscar na amizade o conforto, que talvez ele não esteja tendo, o amparo, que talvez ele não esteja tendo, a concordância, que talvez ele não esteja tendo. E também a educação, a noção de valor, que talvez ele não esteja tendo. Então os valores dele, ele não vai querer esse valor, se é um valor bom ou se é ruim, ele vai pegar, ele vai puxar, que nem esponja.
Ele vai